Problemas no trabalho, excesso de informação e aquela sensação de estar sempre atrasado. E ainda tem o trânsito que não ajuda. Nossa mente não suporta tanta pressão. Aí surgem o estresse, o cansaço e as doenças psicossomáticas. Então, como ter bem-estar no meio de tanta loucura? Valdete, por que tudo agora os médicos dizem que o diagnóstico é estresse? Olha, eu acho que eles próprios estão inseridos nesse contexto de muita pressão. Então, hoje já tem um excesso de informação, um avanço tecnológico muito grande. Então, exige que a pessoa esteja assim, o tempo todo aprendendo, se informando, atualizando. E algumas pessoas vão além dos limites. E aí é quando ela adoece, então vem o estresse. O estresse ele pode acarretar em outras doenças? Ah, sim. Às vezes pode ser uma dor de cabeça, pode ser um problema de estômago, né? Pode ser pressão alta, problemas cardíacos, emocionais, que é a questão da memória, né? Um cansaço, a pessoa começa com aquela emotividade, assim, chorando à toa. Então, acarreta, assim, outros sintomas. Como que a gente pode ter bem-estar nos dias de hoje? Olha, existem muitas coisas, né, que podem ser feitas. Por exemplo, você buscar uma atividade física, naturalmente você procurar alguma que te dê um pouquinho de prazer, pelo menos. Se você está num trânsito, igual você falou na chamada, e de repente você está estressado, você pode cantar uma música, sabe? Mudar a estação. Né? Nosso cérebro é como se fosse um rádio. Aí você muda a estação, às vezes, para um pensamento agradável. Você pode buscar uma psicoterapia, pode ir visitar amigos. Eu acho que tem muitas coisas que podem ser feitas. Né? Tomar consciência realmente, assim, o que eu estou fazendo na vida? No meu campo de trabalho, no meu campo profissional, atividade. Valdete, ser uma pessoa ansiosa é bom ou ruim? Olha, você sabe que isso é paradoxal. A resposta é bom e ruim. Por que é bom? Porque ela pode despertar você para o potencial que você tem que não está utilizando. Ela te torna uma pessoa assim com uma consciência muito mais elevada de você mesmo. Então você pode buscar desenvolver a sua criatividade, crescer como pessoa, em todos os sentidos. Agora, ela é ruim quando você desperta, digamos, para tudo isso, mas persiste, você não faz nada para melhorar. Então, pelo contrário, você fica com desânimo de trabalhar, fica em casa, procura, não tem mais lazer, né? Aquela ansiedade que te paralisa. Essa é a ruim. Para a gente controlar essa ansiedade, né, para transformá-la em uma coisa boa, é necessário a gente ter um autoconhecimento? Olha, o autoconhecimento é importante em todas as áreas. Né? Eu acho que sim, porque se você apenas tiver uma ansiedade, o sintoma ela serve para isso, eles indicam um caminho de mudança. Então, se eu tenho uma ansiedade, eu posso ir lá e tomar um ansiolítico, né? Consultar um médico, tomar um ansiolítico. Mas eu posso até fazer isso, mas entender o que estava causando essa ansiedade. A partir do momento que eu busco realmente uma mudança, aí que há um crescimento. Você falou do ansiolítico, né? Tem várias pessoas que tentam, como é que fala, minimizar o estresse, minimizar os problemas tomando remédios. Até que ponto isso é saudável? Olha, se for só isso, não é saudável. É como se você fosse assim, tamponar, sabe, os problemas. É claro que em alguns momentos exige, né, que a gente busque um antidepressivo, um ansiolítico, mas o ideal seria se ele for associado com, por exemplo, uma ou você fazendo alguma coisa que você gosta, ou dança, né? Se você sair com os amigos, ou viajar, tirar férias, não apenas tamponar, sabe? Porque eu acho que muitas vezes o medicamento faz isso. E fica lá no fundo sedimentado o problema. E os medos e os traumas? Como que eles afetam a nossa saúde mental? Olha, o medo tem uma definição que eu adoro de medo, né? Que é coragem fazer com medo. Então, é você enfrentar, né? Ele afeta sim, mas tem aquele medo paralisante, mas tem aquele medo
que você enfrenta. Por exemplo, quando você me telefonou, você me deu uma ansiedade, porque eu não estou acostumada a falar, mas eu enfrentei, né? Espero estar contribuindo para alguma coisa, para quem estiver assistindo. Valdete, as crianças também estão sofrendo com essa pressão do dia a dia. Como que a gente pode minimizar o estresse, a pressão, né, os medos das crianças? Olha, é claro que existe toda essa questão sociocultural, né? Mas eu acho que o mais importante é os pais tomarem consciência, porque muitas vezes são os pais ansiosos que desejam tanto assim que o crescimento do filho que há uma cobrança muito grande, mesmo que velada, aliás, é até pior quando é sutil. Então, se os pais tratarem eles próprios da ansiedade, conversar com os filhos, deixar que eles expressem a sua emoção, né? Poder assim, nomear o que ele está sentindo, saber que às vezes esses pensamentos contraditórios, essas emoções contraditórias, é uma coisa normal. Então seria muito mais o amor, né? Escutar o que a criança está querendo falar. Qual que é a hora certa da gente procurar uma ajuda? Olha, é o seguinte, os sintomas vêm. Digamos que você está com uma depressão reativa, porque aconteceu, morreu alguém, por uma mudança, as mudanças geralmente elas causam, né, um estresse na nossa vida, mas uma tristeza que seria assim, passageira. Agora, quando aquilo persiste, né, inclusive passa até para sintomas orgânicos, aí é uma hora de você procurar ajuda. Valdete, você citou a depressão. Ela virou uma doença muito comum. Mas até que ponto vai a tristeza, até que ponto começa a depressão? É uma questão muito importante, né? Porque a depressão, muitas vezes que as pessoas chamam de depressão, pode ser só uma tristeza. Pelo que eu falei, você está passando um momento de mudança na vida, morte de alguém, mas você fica triste, mas você reage. É uma depressão que seria assim reativa, causa uma tristeza. Agora, pode ser também por questões fisiológicas. Doenças, por exemplo, hipotiroidismo, tem uns sintomas muito semelhantes à depressão, né? Ou pode ser anemia, que causa aquele cansaço, a pessoa está lá psicologizando, tratando como se fosse, né, uma questão emocional. Então, ficar atento. Agora, tem certas mudanças que são orgânicas, né, dos neurotransmissores e persiste. Quando a coisa persiste mais tempo, aí é a depressão. Valdete, quando que o medo pode virar síndrome do pânico? Olha, tem pessoas que chegam no consultório falando que estão com síndrome do pânico e, na verdade, ela teve um episódio, né? Digamos que ela teve uma sensação, assim, uma taquicardia, sudorese, né? Ou, às vezes, a questão intestinal, aquela iminência, assim, de que vou morrer, né? Então, teve todo o quadro que caracteriza a síndrome do pânico, mas, na verdade, aconteceu uma vez. Agora, quando persiste, né, por exemplo, durante um mês a pessoa tem mais do que um episódio e ela começa até a ter medo de ter medo. Né? Então ela fica assim, e aí ela muda já o comportamento, pode ter comportamento de evitação. Então, nesse momento, é sim a síndrome do pânico. Valdete, muito obrigada pela sua participação no Saúde. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada. E no meio de tanta correria, tente tirar um tempo para você mesmo. Anote aí nossos contatos, saúde@unibh.br e o telefone 3423-9611. Até a próxima terça-feira, às 9h30 da noite.